Olá! A partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiafarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, o Antagonista mantém você bem informado. Muito bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 28 de março, véspera de feriado. E nos 5 minutos de hoje a gente fala sobre a visita de Emmanuel Macron, presidente francês, ao Brasil. Macron cumpre agenda hoje em Brasília e é a última etapa de uma viagem que ele fez pelo país com visita a 5 cidades. Uma viagem, aliás, cheia de simbolismos. O principal deles, uma reaproximação entre o Brasil e a França. Os países tiveram relações desgastadas durante a gestão Bolsonaro. Daí o simbolismo, tanto para Macron quanto para o presidente Lula. Mudanças climáticas, cooperação militar e comércio entre os dois países foram algumas das pautas desta visita. Hoje eu convidei Duda Teixeira, que é editor da revista Cruzoé, para comentar esta passagem de Macron pelo Brasil. Bom dia, Duda. Oi, Júlia, bom dia. Bom, sobre a visita aqui do Macron, dá para ver muito claramente que ele e o Lula estão muito felizes. E estão nessa felicidade por quê? Primeiro porque eles estão sambando em cima do acordo Mercosul-União Europeia, né? Foram os dois que enterraram esse acordo. O Lula porque ele e o PT nunca quiseram isso, inventaram lá uma história de compras governamentais, de que a União Europeia ia multar infrações ao meio ambiente, tudo bobagem, mas usaram isso. O Macron sempre com medo dos produtores rurais, então eles estão conseguindo fugir desse assunto. Ninguém fala do assunto acordo União Europeia-Mercosul, o que para eles é muito bom. E de quebra eles estão conseguindo trazer outros assuntos. Agora, que assuntos são esses? Ele complementa. Bom, e o que Lula e Macron conseguiram colocar na pauta? Primeiro, a questão do meio ambiente, que é importante para os dois, e o Macron condecorou o cacique Raoni do povo Kayapó. Ele deu para ele o título de Cavaleiro da Legião de Honra. O Raoni era um inimigo, né, um rival declarado do Bolsonaro. O Bolsonaro falava que ele não representava os indígenas, mas o Macron, quando apoia o Raoni, está espezinhando, cutucando o Bolsonaro, né? O Raoni chegou até uma hora a pedir a ajuda dos europeus para depor, né, o Bolsonaro. E o outro assunto é essa coisa do submarino, que é uma grande festa ali, mas vamos lembrar, a França ganhou muito dinheiro com isso daí. Era uma época ali de ufanismo do governo Lula, 2008, e se achava que a gente precisava de submarinos para proteger o pré-sal. Não tem ninguém querendo roubar o nosso pré-sal, as nossas plataformas, mas enfim, isso aí foi usado como um pretexto para gastar muito dinheiro, e quem se deu muito bem nessa história foi o Macron. É isso. Tchau, até a próxima. Os dois presidentes devem fazer uma declaração à imprensa ainda hoje. Isso depois da primeira agenda em Brasília, que será no Palácio do Planalto. Na sequência, Macron e Lula participam de um almoço no Itamaraty. Bom, como eu comentei no início deste episódio, amanhã é feriado, Sexta-feira da Paixão, dia esperado por muita gente, seja para descansar, seja para confraternizar com família, amigos, ou só ficar de bobeira mesmo, quem sabe lendo um livro. E é por isso que a gente termina os 5 minutos de hoje com uma dica boa de leitura. E quem vai dar a dica é Guilherme Mendes. Olá, Júlia. Olá a todos do podcast 5 Minutos. Aqui quem fala é Gui Mendes, repórter da revista Cruzoé. E nessa Semana Santa, a sugestão literária que a gente traz para quem quiser passar a Páscoa lendo aí, tiver uma estante de livros por perto, é mergulhar no universo de Roberto Bolanho, o autor chileno que faleceu em 2005 e que é lembrado aí como um dos mais criativos e inventivos da sua geração na América Latina e um dos mais inventivos dos últimos 100 anos. O Bolanho teve o último livro dele lançado no mês passado no Brasil, chama O Gaúcho Insofrível, Gaúcho sem acento, que reúne aí 2 últimas ficções e 2 últimos ensaios
do autor já bastante doente, pouco antes da sua morte. Para quem quiser já entrar de cabeça, há coletâneas de pequenos ensaios, de ficções e duas grandes obras que são as mais conhecidas dele. A primeira é Os Detetives Selvagens, que deram fama à sua obra. Os Detetives Selvagens é a história de dois escritores que resolvem investigar as origens de uma poeta desconhecida. E o último livro dele é um grande livro publicado, que é o 2666, que já se tornou aí um clássico da literatura latino-americana, que é uma coletânea de 5 histórias que conversam e não se conversam entre si, envolve uma montanha de assassinatos e também uma pesquisa sobre um autor aí muito recluso. São leituras incríveis e que valem muito a pena. Um beijo, Ju. Feliz Páscoa e Feliz Páscoa a todos os ouvintes dos 5 Minutos. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista, produzido e apresentado por mim, Júlia Schiafarino, e com sonoplastia de Robson Negrini. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Um bom dia e até amanhã.